Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Como vocês têm passado? Como têm sido os últimos dias de vocês? Nós estamos distantes fisicamente, estamos passando por este momento de quarentena em nosso país, mas graças a Deus e por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o mesmo Espírito, então nós estamos unidos e interligados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso tem sido muito bom para nós, tem nos dado conforto, tem nos dado a esperança de que em Cristo Jesus logo nós vamos sair desculpa. Como os irmãos têm passado, vão mandando notícias pelo Zap, aqueles que a gente não tem falado, mande notícias, diga como estão passando, os medos que tem. A situação ela é triste, irmãos, mas o nosso Deus é bom. Então, a esperança que nós temos é que sempre Deus está tratando o nosso coração e Ele sempre tem o melhor para nós, embora a gente muitas vezes não entenda isso. Como o presbítero Eduardo comentou, assim que possível, sempre que possível, se Deus quiser, até 2 vezes por semana, um presbítero vai postar um vídeo, vai dar uma pastoral, vai ter um momento com os irmãos. Hoje é meu dia. Eu gostaria que nós, como irmãos, pensássemos um pouco no primeiro capítulo de Neemias, né? Vamos pensar na atitude que Neemias teve de oração. Neemias vai para Jerusalém, ele que tem um alto cargo dentro do reinado da Pérsia, ele é o copeiro do rei absolutista, extremamente cruel Artaxerxes. Contudo, Neemias, que é um homem de Deus, um homem de oração, ao chegar em Jerusalém e ver aquela tristeza, e ver os muros quebrados, a fortaleza, a cidade sem portão, ele fica triste, ele começa a chorar. E ele tem uma atitude que muitos de nós, irmãos, não temos hoje em dia. Geralmente, quando nós estamos tristes, quando nós estamos abalados, nós pensamos da maneira que nós podemos resolver as coisas. E Neemias nos dá uma lição que nós podemos dividir em 3 partes neste capítulo. E a primeira parte dela, ele mostra a atitude com como se deve orar. Apesar de ser alguém importante dentro do reino da Pérsia. Seu cargo de copeiro, irmãos, seria semelhante hoje a um ministro-chefe da Casa Civil, um chefe de gabinete do rei. Então tudo que chegava ao rei passava por ele. Ele tinha essa importância, inclusive experimentar as comidas do rei, que era muito normal, né, irmãos? Não tinha câmera, não tinha nada naquele tempo, então era muito normal querer envenenar o rei, e dessa maneira era ele que supervisionava tudo isso. Então, Neemias, diante disso tudo, desse poder que ele tinha, ele não vai atrás do poder de Artaxerxes para resolver os problemas em Jerusalém e Judá. Ele vai orar diante do único que tem poder para reconstruir qualquer muro e qualquer muralha e qualquer portão. Ele se reporta a Deus em oração. E mesmo sendo alguém importante dentro do reino da Pérsia, ele se comporta em oração como alguém humilde, porque para Deus não importa o cargo que a gente tenha, não importa os estudos que a gente tenha, Ele quer um coração que esteja contrito diante da sua grandeza e ore com humildade diante de um Deus tão poderoso como Ele é. E é isso que Neemias faz. Mesmo diante de todo o poder que ele tem como copeiro do rei, ele sim dirige a Deus com muita humildade e sabendo que Deus pode e vai, se assim quiser, mudar a situação de Jerusalém. Então a primeira lição que a gente deve verificar no versículo 4 é a atitude que ele tem de humildade. Depois do versículo 6 ao versículo 11, a própria oração de Neemias. Neemias ali, ele começa a oração de uma maneira muito bonita, ele faz uma adoração a Deus. Depois, ele faz um momento de ações de graças e confissão. E por último, ele faz uma súplica. Depois de seguir esse roteiro, ações de graças, confissão, adoração, confissão, ações de graças e súplica. Por último, depois dessa própria oração belíssima, com 4 elementos de oração. E o mais bonito que a gente pode verificar, que no momento de confissão, Neemias não fala, o teu povo, Senhor. Não, ele fala, nós pecamos, nós não cumprimos a lei de Moisés. Ele já demonstra ali que
se vier a ser um líder do povo, como ele foi, teria uma liderança humilde, uma liderança solidária, não solidária, e uma liderança que ia glorificar a Deus. E por último, a persistência em oração, irmãos. Se a gente verificar, ele começa falando no mês Quisleu, lá no capítulo 1. Isso é entre o final de novembro, dezembro, mas mais para dezembro. E depois, no mês de Nisan, veio a resposta, que aí já é entre março e abril, mais para abril. Então ele esperou 4 meses, irmãos. Ele esperou quase que uma estação inteira uma estação do ano, né? Quase que o nosso verão inteiro. Uma estação tem 4 meses, ele esperou esse tempo todo. E ali ele teve a resposta de Artaxerxes, que deu até mais do que ele pediu. Tudo que ele pediu, Artaxerxes deu. E deu também uma guarda para acompanhar Neemias nesse querer dele e que partiu do coração dele. Deus aprovou tanto que quebrantou até o coração duro do rei da Pérsia, o Artaxerxes. Então, irmãos, 3 lições que nós devemos ter diante dessa quarentena ter a oração sempre como o nosso primeiro objetivo. E como Neemias fez, nós termos humildade na nossa oração, na nossa atitude de oração com humildade. A gente ter uma oração, irmãos, e ter esses 4 elementos na nossa oração: adoração, confissão de pecados, ações de graças e súplicas. E por último, a gente deve ter persistência em oração. As coisas dificilmente se resolvem da noite para o dia, irmãos. Nós devemos ter persistências. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga aplicar essas 3 lições em nossa vida. Agora, irmãos, eu gostaria de fazer alguns pedidos de oração. Que a gente ore pelo nosso país, a gente ore pelo mundo diante desse vírus. Que Deus se apiede de nós e tire esse vírus. Também pelas nossas autoridades, todas as instâncias, tá? Presidente, governador, em todas as instâncias. Que a gente ore pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra, a noiva de Cristo. Irmãos, a noiva de Cristo, ela nunca será envergonhada, que ela é noiva do dono e do rei e do governador do universo. Então a igreja nunca será envergonhada, ela é a noiva do Cordeiro. E por último, irmãos, orem por nós irmãos em Cristo, em todas as instâncias da igreja de Poá, mas ore por nós, que logo, irmãos, nós possamos nos abraçar e estarmos juntos novamente. Também gostaria de lançar um desafio, irmãos. Eu queria que vocês entrassem em contato com qualquer irmão que vocês dificilmente falem. Vai lá no grupo de WhatsApp da igreja, procure alguém que não é seu contato, pega essa pessoa, ligue ou mande um WhatsApp e fala: olha, eu gostaria de ler o Salmo 23 com você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E leia o Salmo, passe um tempo em oração com esse irmão, para que assim, irmãos, quando a gente voltar, seja mais um irmão que a gente possa ter em comunhão, que possa vir em nossas casas para tomar um café com a gente. Então, lance esse desafio da comunhão. Também os irmãos que puderem. Nós sabemos que muitos dos nossos idosos não têm WhatsApp. Pegue o telefone fixo dos nossos irmãos mais idosos, ligue para a casa deles e pergunte como eles estão. Passe um tempo conversando com eles, se possível ore pelo telefone também. Será muito bom. Irmãos, nós estamos distantes fisicamente, mas o Espírito que habita em nós é o mesmo. Portanto, irmãos, vamos ser firmes, fortalecer, tende bom ânimo, fortaleça, tende bom ânimo. Logo, essa tribulação vai passar. Deus abençoe a todos, irmãos, e se Deus quiser, até breve. Um abraço a todos e fiquem com Deus.